Neste trabalho, trataremos sobre a síntese de nanopartículas de prata. Trabalho este realizado para a disciplina de Nanotecnologia de Materiais, ministrada pelo professor Rondinelli Donizete Herculano. O grupo é formado por Alice Martins, Bianca Dalvin, Fabiana Vanessa, Luísa Borelli, Nicole Melo e Samuel Goriento. Agora, para o assunto. Nanopartículas têm sido cada vez mais utilizadas nas indústrias, inclusive nas nanopartículas de prata, devido às suas propriedades, como boa condutividade, bom efeito catalítico, grande área superficial e excelente atividade antimicrobiana. As propriedades das nanopartículas, como tamanho, forma e fases, estão relacionadas aos seus métodos de síntese. Existem diferentes métodos para a síntese de nanopartículas de prata, veremos alguns a seguir. Síntese pelo método de Turkevich. O método de Turkevich é uma das rotas mais populares para obter nanopartículas esféricas de prata, pois envolve o uso de substâncias não tóxicas e geração mínima de resíduos, além de ser rápido, simples, fácil, de baixo custo, com boa reprodutibilidade e seguro. O método de Turkevich foi proposto em 1951 para a síntese de nanopartículas de ouro e mais tarde passou a ser amplamente utilizado para a síntese de outras nanopartículas metálicas, especialmente as nanopartículas de prata. O método de Turkevich também é conhecido como método citrato, visto que utiliza o citrato de sódio como agente redutor e estabilizante, e tem como precursor soluções de nitrato de prata. Neste método, os sais de prata e citrato são basicamente agitados juntos em água em um pH controlado, e após um período de indução, nanopartículas metálicas são formadas. Aqui nós podemos observar a equação da reação de síntese de nanopartículas de prata a partir do citrato de sódio. A formação de nanopartículas pode ser monitorada através da espectroscopia UV visível, onde picos entre 380 e 450 nanômetros do comprimento de onda caracterizam nanopartículas de prata. Embora variáveis como temperatura, razão molar de prata para citrato e concentrações totais podem afetar fortemente o tamanho de partícula, as partículas produzidas por essa metodologia geralmente possuem formato esférico e diâmetro variando de 10 a 20 nanômetros. Síntese por borohidreto de sódio. A síntese de nanopartículas de prata envolve a redução de um sal de prata, como nitrato de prata, com borohidreto de sódio, que atua como agente redutor. Na literatura, é comum utilizar borohidreto de sódio na presença de um estabilizador coloidal, tal como polivinilálcool, PVA, polivinilpirrolidona, PVP, soro bovino albumina, BSA, citrato ou celulose. No entanto, além de redutor, o borohidreto também pode funcionar como estabilizador, quando dá uma adição em excesso do borohidreto de sódio em relação ao sal de prata, devido à carga elétrica conferida às nanopartículas pela absorção de íons dos sais utilizados. Nesse caso, o íon borohidreto sobressalente absorve-se à superfície das nanopartículas do metal reduzido, fornecendo uma camada elétrica carregada negativamente e, por conseguinte, ocorre uma repulsão eletrostática que evita a agregação das estruturas. A redução química do nitrato de prata por borohidreto de sódio para obtenção de nanopartículas de prata é apresentada nas equações mostradas. Pelo fato de o borohidreto de sódio ser um agente redutor forte na presença de íons prata, é necessário o resfriamento prévio da solução do redutor e a adição lenta da solução do sal de prata. A redução geralmente é realizada sobre refrigeração ou próxima à temperatura de congelamento da água. As nanopartículas de prata obtidas pelo método de borohidreto de sódio apresentam tamanhos entre 5 a 20 nanômetros de diâmetro. Síntese por produtos naturais. A síntese de nanopartículas utilizando fontes naturais exclui a necessidade de empregar produtos químicos tóxicos, como agentes redutores e de proteção, e fornece um método de síntese de nanopartículas favorável ao meio ambiente, com boa relação custo-benefício. Existem três vertentes mais importantes para a síntese de nanopartículas de prata, por métodos biológicos, como bactérias, fungos e extratos naturais. A síntese a partir de bactérias é de grande interesse, principalmente pela sua abundância no meio ambiente. As bactérias possuem a vantagem de se multiplicarem rápido,
Porém, há desvantagens para o uso desse método, como bactérias são muito diversas e seus parâmetros de cultivos também, muitas vezes desconhecidos, e, por isso, pode dificultar sua manipulação e cultivo. Esse método apresenta a segurança como uma preocupação, pois há o risco de proliferação desenfreada. A síntese a partir de fungos ocorre a partir de enzimas e proteínas, que são secretadas pelos fungos. Esses produtos, por possuírem potencial redutor, transformam sal iônico em nanopartícula metálica. As grandes desvantagens desse método também são a segurança e a dificuldade de achar os melhores parâmetros para o desenvolvimento do fungo. Além disso, as nanopartículas obtidas pelo fungo apresentam grande variação de tamanho. Por fim, a síntese a partir de extratos naturais apresenta uma fácil acessibilidade. Plantas são seguras e, na maioria dos casos, não tóxicas, e podem reduzir os íons de prata. Os métodos de síntese baseados em plantas e seus extratos são não patogênicos, são simples, envolvem uma única etapa e, além disso, têm maior potencial de biorredução em comparação com os filtrados microbianos. Podem ser produzidos usando toda a planta ou seu extrato. No entanto, a disponibilidade do agente redutor é mais concentrada no extrato do que na planta inteira. Os métodos baseados em plantas envolvem a mistura de um extrato vegetal natural com uma solução aquosa de sal metálico. Compostos bioativos que são encontrados em produtos naturais são responsáveis pela redução dos íons prata em nanopartículas de prata. Ou seja, esses elementos funcionam como agentes redutores. Em seguida, os íons metálicos se agregam e formam as nanopartículas metálicas. Abaixo se encontram as referências utilizadas nesse trabalho.